Olá! Repetidas vezes, Jesus permitiu que os homens o adorassem. Como podemos explicar esse fato? São três possibilidades que os homens têm sugerido. Alguns alegam que Jesus era blasfemo e aceitou louvor que ele não merecia. Essa foi a conclusão dos judeus que o mataram. Mas tudo que o Pai fez para confirmar a palavra de Jesus mostra que eles rejeitaram o ungido de Deus. Outros acreditam que Jesus era louco e se enganou com ilusões de divindade. Todos que acreditam na Bíblia como a palavra de Deus entendem que Jesus é divino. Sendo Deus, ele merece adoração. A verdadeira adoração que a sabedoria bíblica nos propõe não se afirma em argumentos intelectuais, mas na própria lógica do viver humano. Adoração é uma relação vital. Não se aprende a adorar por medo, nem menos por um decreto, mas pela sabedoria da vida. Por isso, adoração é o tema do Eclésia de hoje. Eu dou as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando e, é claro, ao nosso querido amigo, Padre De Biasi, Evaristo De Biasi. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, querida Simone. Obrigado a vocês, meus caros telespectadores e ouvintes da TV Século XXI. Incrivelmente, ao escolhermos esses temas verdadeiros adoradores, estamos colocando a compreensão mais profunda de todas as religiões, mas da essência do cristianismo. Se entendermos o que significa adorar e a quem adorar, daí nasce toda a relação do homem com Deus e de Deus com o homem. Eu gostaria, Simone, antes de começar esse tema tão decisivo para a nossa fé, tão questionado por tanto de nossos irmãos de outros credos, Exatamente. de irmãos queridos de outros credos, até com justa razão, que nos ajuda a explicitar, temos que realmente ter uma sabedoria. Estamos colocando o que é viver a fé cristã, o que é sermos cristãos. Exatamente. Padre, eu vou pedir uma pausa. Sim. O Padre Evaristo tocou na questão dos nossos irmãos de outras religiões, as diferenças que existem e, às vezes, a confusão nesse termo adorar. Por que estamos trabalhando esse tema no programa Eclésia de hoje? Porque nós fizemos uma série de programas em que nós trabalhamos o que é ser católico, o que implica no ser católico. Em seguida, o que significa a nossa devoção, a nossa fé em Maria, já que esse é um elemento também que nos diverge de outras crenças. Após nós termos abordado esse assunto, em que várias pessoas de outras religiões também participaram do programa, Bom, e isso é ótimo. Ótimo. Nós trabalhamos o que a Igreja Católica oferece para as pessoas que se envolvem dentro da igreja. Quais são as pastorais, quais são as alternativas? Diante desse quadro, Padre Evaristo, nós chegamos nessa questão. Bom, afinal, como cristão católico, como filho amado de Deus, o que significa ser um adorador? Eu gostaria a partir do ensinamento da igreja e que nós o proclamamos como dogma de fé. Por isso que eu dizia, é a essência dos sermos cristãos. A essência, eu diria, de todas as religiões, porque só a Deus se adora e nada mais. Eu coloco aqui as palavras tais quais são colocadas para a doutrina, para não termos dúvidas, porque é sobre a verdade, sobre aquilo que é o vivermos como cristãos na consciência de adoradores, que poderemos então falar sobre o que é adorar de coração verdadeiramente e o que é não adorar. Distinguir as palavras verdadeiras. Olha o que diz a igreja. Adoração é o primeiro ato da virtude de uma verdadeira religião. Porque religião é um encontro com Deus, do homem com Deus e Deus com o homem. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus único,
como Criador e Salvador, o Senhor e o dono de tudo que existe, o amor infinito e misericordioso único que nos salva. E aí vem o texto bíblico: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Diz Jesus, citando o Deuteronômio, capítulo 6. Adorar a Deus é no respeito e na submissão absoluta, reconhecer que somos criaturas humanas, que somos pequenos, somos limitados, que não existe a não ser só por Deus. Adorar a Deus é, como Maria, cantarmos uma magnífica, bem dizendo que tudo que acontece é obra de Deus. É louvá-lo, é exaltá-lo, é nos humilharmos, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas, que seu nome santo. A adoração a Deus é o único Deus que nos liberta de nós mesmos, das escravidão do pecado e que nos liberta. Esta é a posição da Igreja Católica sobre o adorar. E agora eu vou um pouco adiante. O que significa um verdadeiro adorador? Agora vamos conversar. Eu me lembro que quando pequenininho, nós íamos para a catequese, Simone. Sim. Vocês são mais uma geração nova. E os catequistas ensinavam assim: quem é Deus? Deus é um ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Certo? Quantas pessoas em Deus? Em Deus há 3 pessoas e um só Deus. E por que são 3 pessoas e um só Deus? É porque é mistério. Como? Mas cuidado. E o que é mistério? É algo que não se entende. Mentira. Isto é o mistério pagão, mas não o cristão. E eu, quando pequenininho, voltava e meditava: mas como será isso? Será que Deus tem 3 cabeças em um só corpo? ou 3 corpos em uma cabeça? 1 em 3? Que mistério é esse, não é? Difícil, né? É difícil. Então, adorar a Deus é o ser humano se curvando diante da revelação. Mistério significa que o ser humano, que Deus é a fonte última da explicação do ser humano. E ali, logo em seguida, vem: lembre-te, Israel, que foi a mesma catequese. Qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus de todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento. E o Deuteronômio, a Bíblia, o Novo Testamento, e Jesus diz: tu terás um só Deus. E só a Ele amarás, e só a Ele cultuarás, somente a Ele adorarás. Padre. Agora, o que é ter um só Deus? É por aí que nós vamos entender o que é adoração. Exatamente. E eu vou precisar fazer um rápido intervalo, mas vou deixar uma pergunta para vocês aí de casa pensarem. Por que é que nós adoramos a Jesus Cristo e não a Maria? O que significa ter um verdadeiro Deus, um verdadeiro e único Deus? Mas vocês aí de casa também já sabem o tema do programa Eclésia de hoje. O que significa ser um verdadeiro adorador? Ligue e participe. O telefone e o nosso e-mail estão na tela. Você pode ligar para o 19 3871 9620 ou eclésia@rs21.com.br. As pessoas que se tornarem novos sócios no dia de hoje estão concorrendo ao DVD A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, esse famoso DVD, essa história contada através do olhar desse grande diretor. E também o livro Jesus como Terapeuta. Todos os que participarem do programa Eclésia de hoje concorrem ao livro Maria, toda de Deus e tão humana. Vocês que estão em casa, ligue, participe. O que significa adorar para você? Nós voltamos daqui a pouquinho.